Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Espero encontrar todo mundo bem nesse vídeo. Depois de tanto tempo sem aparecer aqui, né? Eu quero gravar um vídeo hoje pra vocês, pra contar como que eu tenho passado, né? Porque eu desapareci do canal mais uma vez, mas eu sempre volto, eu gosto de voltar e falar toda a verdade pra vocês. Por que que eu tenho que eu não gravei mais vídeo? Porque, infelizmente, a gente passa por momentos difíceis, né? Onde a gente simplesmente não tem forças, às vezes. E isso que aconteceu comigo. Eu acho que uns 2 ou 3 vídeos antes de eu parar de gravar, eu fiz um vídeo sobre os processos de Deus. Se você não assistiu, tá aqui no canal. Um vídeo que eu falei, que tá escrito, estou passando por um processo, né, da parte de Deus e tal. E quando eu gravei esse vídeo, eu tava entrando na pior parte desse processo e eu nem sabia. Eu achava que o que eu tava passando já era difícil. Mas, às vezes, a gente tem que chegar até o fundo do poço pra gente poder voltar. Eu simplesmente tava passando por um momento, assim, difícil, como eu citei nesse vídeo, né? Eu tava me adaptando, ainda estou me adaptando aqui nos Estados Unidos, né? Mudei de casa, mudei de tudo, né? De clima, de comida, de língua, tudo. E aí, é um processo difícil até pra gente aprender a viver, né? No novo país, com todo o novo contexto, né? Do país, o contexto cultural, a forma como as coisas funcionam. E isso não é fácil. Isso me deu um choque grande e me deu uma saudade de casa também, uma saudade do Brasil. Eu passei a ver o Brasil e os brasileiros com outros olhos, né? E tanta coisa mudando em mim assim, aí eu vi que eu não tava legal, né? Eu até pensei que eu tava com um pouco de depressão. Mas, e aí os dias foram se passando, né? E aí eu comecei a ficar pior, sabe? Depois que eu gravei aquele vídeo, eu vi que eu tava ficando pior, em vários aspectos. E daí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu tava me sentindo muito desanimada, muito sem vontade de fazer nada, sabe? Só queria ficar na minha casa, não queria trabalhar, não queria fazer nada. E aí eu já sabia que eu tava passando por um processo com Deus. Por exemplo, eu sabia que eu tava sofrendo isso tudo. Um pouco, é claro que é natural, né? A gente é humano e essa mudança toda, ela causa um impacto na gente. Mas eu também sabia que era Deus que tava... ele tava permitindo um monte de coisa acontecer. Vou tirar esse chinelo aqui que ele tá fazendo barulho. Ele tava permitindo um monte de coisa acontecer. Coisas bem difíceis que me faziam me sentir muito assim, nada, sabe? Eu tava me sentindo nada aqui nesse país e eu não via possibilidades aqui, sabe? Mas Deus, ele usa toda a circunstância, ele usa tudo que a gente vive e passa pra... Ele molda a gente, ele ensina a gente, ele quer que a gente aprenda, que a gente cresça, ele quer que a gente saia da nossa caixinha, sabe? De não olhar tanto pra gente. A gente tá aqui nesse mundo com muita gente diferente, com muitas culturas diferentes, com situações diferentes, né? Enfim. E aí eu comecei a ficar malzona mesmo. Mas aí o que eu fiz? Em vez de eu ficar olhando pra minha situação, que eu tava focada, eu tava assim, ai, esse país, eu não quero morar aqui pra sempre, eu não gosto das pessoas, eu não consigo me acostumar com o jeito das pessoas, eu não consigo gostar da comida, aqui é muito frio, não sei o quê. Em vez de eu focar no que tava ruim aqui, no que tava... Não no que tava ruim, mas no que tava me confrontando, porque era diferente do que eu conhecia. Tipo, tava batendo de frente com a minha zona de conforto. Em vez de eu focar nisso, eu resolvi focar no que tem de bom aqui, e mais ainda, no que Deus estava querendo me ensinar com toda a situação, sabe? Por exemplo, o fato de aqui as pessoas viverem mais as suas vidas, né? Cada um vive a sua vida, não tem aquela comunhão com vizinhos, com gente da igreja, com família. Não tem, gente. Então é assim, uma vida muito solitária. E eu sentia muito isso. Eu sentia na pele, assim, muito. Eu me sentia muito sozinha, às vezes. Por uma coisa simples que eu precisava de alguém, tipo assim, nem que fosse só pra perguntar alguma coisa. Eu não tinha ninguém, sabe? Isso me doía muito. Mas eu comecei a olhar pro Senhor. Eu comecei a entender isso como um tratamento do Senhor. E eu me abri pra ver a situação toda de uma outra forma.
Às vezes a gente tá vivendo uma situação muito difícil e a gente só foca nisso, só foca nessa situação difícil, que a gente quer sair dessa situação, que a gente quer uma solução rápida, que a gente não tá confortável, só que a gente tem que abrir, a gente precisa ampliar o nosso olhar na situação como um todo. Não só a gente, a nossa vidinha, nosso mundinho, mas a gente como seres espirituais, a gente como seres que Deus, ele tá sempre trabalhando, ele tá ativo na nossa vida. Tudo que acontece não é só aqui no mundo físico, sabe? É no mundo espiritual também. E a gente tem que olhar desse jeito, sabe? O que que eu preciso mudar, que Deus precisou me colocar nessa situação que eu tô? Às vezes é coisa natural, mas às vezes Deus coloca a gente em situações, porque é só na situação que a gente vai conseguir, que Ele vai conseguir ensinar pra gente alguma coisa. Que Ele vai conseguir fazer a gente enxergar alguma coisa que a gente não enxergava. E a Bíblia diz, né, que... eu não lembro direito, mas é alguma coisa assim. É melhor estar num velório do que numa festa. No sofrimento, a gente tem muito mais aprendizado, a gente tem muito mais crescimento. E foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu passei por um período pior, né? Assim como eu disse, depois daquele vídeo. Assim, os últimos 2 ou 3 meses foram bem difíceis. E eu fiquei, assim, muito mal. Em vários dias eu tava muito mal, que eu não conseguia nem pensar em fazer alguma coisa, sabe? Não queria produzir nada, não queria ir na academia, não queria trabalhar. Mas eu me voltei pro Senhor, sabe? Eu me voltei pra clamar a ajuda do Senhor. Que muitas vezes é uma coisa que a gente não faz. A gente pode estar passando por coisas horríveis e a gente tenta, a gente pensa, a gente quebra a nossa cabeça com soluções e a gente não para pra orar. A gente não pede pro Senhor uma ajuda. A gente não pede pra que Ele mostre pra gente o que realmente Ele tá fazendo na nossa vida, o que a gente precisa mudar com aquilo, aprender com aquilo, né? E eu comecei a me voltar mais pro Senhor, porque eu tava até desanimada pra orar, sabe? Ler a Bíblia, assim, muito sem vontade, muito sem ânimo mesmo. E aí, no momento que eu me voltei pra Deus, as coisas começaram a mudar dentro de mim. O que acontece? A situação do nosso meio, às vezes, tá difícil e a gente só foca na situação, a gente tenta mudar a situação, mas às vezes o que precisa mudar é a gente, sabe? Às vezes o que tá ruim, o que tá escuro, o que tá difícil é a gente, sabe? É o nosso coração. E por quê? Porque a gente tá afastado de Deus. Quando a gente começa a se aproximar do Senhor devagarzinho, às vezes a gente não tem força nem pra orar, sabe? É uma oração assim de 1 minuto, mas que seja sincera, sabe? Parece que a luz entra assim, né? A luz acende assim no nosso coração, no nosso interior, e as coisas começam a ficar mais fáceis. A gente muda o nosso olhar sobre as coisas e aí tudo fica melhor. Então, hoje, nesse vídeo, gente, eu só queria compartilhar com vocês a dificuldade que eu tava passando aqui, né? Que eu venho passando. Agora, graças a Deus, eu já tô bem melhor. E eu tenho conseguido me reerguer, né, com a ajuda do Senhor. E eu queria só incentivar você mesmo. Se você estiver passando por uma situação difícil, o que eu posso dizer pra você é: se aproxime do Senhor, porque Ele é a luz que você precisa pra você poder enxergar, sabe? Toda a situação. E Ele é a resposta que muitas vezes você tem buscado, você tem precisado, sabe? Às vezes você tá perdido em relação ao que você deve fazer, sabe? Se une com Deus, ore mais, nem que seja um pouquinho por dia, que você comece um pouquinho por dia. Porque quando a gente não tá com ânimo, não tá com força, é difícil mesmo, mas a gente precisa, nem que seja falar assim: ai, Senhor, eu não consigo falar nada agora, eu tô muito triste, muito mal. Isso foi uma oração sincera, sabe? E Ele conhece o nosso coração. Quando a gente dá um passo em direção a Ele, a gente vai encontrar Ele, porque é impossível não encontrar. É só isso que eu queria compartilhar, gente. Dizer que eu tô melhor e que eu quero voltar a gravar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Compartilhar aqui tudo que eu tenho vivido e mostrar pra você que o Senhor, Ele é real, Ele quer te ajudar em qualquer situação. Então é esse o vídeo de hoje, gente. Deixe seu comentário aqui embaixo. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Tchau!